Olá pessoal, tudo bem? Vocês acharam estranho o título da thumb? Vocês já se perguntaram se a hérnia de disco ela é mole ou dura? Tanto vocês que me assistem agora, que são os pacientes, que podem ter essas dores lombares, ou nós colegas radiologistas mesmo. Será que tem a ver, a gente falar se a hérnia discal é dura ou mole no laudo? Como que a gente pode fazer isso e quais serão as implicâncias que isso poderá acarretar para o paciente e para o médico que recebe esse relatório em termos de prognóstico e conduta clínico-cirúrgica? Então, eu quero apresentar para vocês agora dois casos ilustrativos a respeito desse assunto e a diferença que a gente pode fazer no nosso laudo radiológico, tá certo? Eu sou o Leonardo Furtado, seu neurodigital, e agora vocês vão ver então esses dois casinhos bem ilustrativos. O primeiro caso era uma paciente jovem, tá? Que chegou, uma paciente externa ambulatorial, mas que chegou com muita dor lombar, e na ressonância a gente via uma hérnia discal extrusa com componentes subligamentar e trans ou extraligamentar nas sequências T2, T1, STIR, e que exibia muito realce pelo contraste, principalmente na sua periferia, tá certo? Léo, como que eu sei se uma hérnia é aguda, ou melhor, pode ser uma hérnia aguda, geralmente são hérnias mais moles, ou se é uma hérnia mais dura, mais antiga, Então, esse é o primeiro diferencial que a gente pode tentar dar no nosso laudo, gente. As hérnias agudas mais inflamadas, em geral, elas têm um sinal mais alto do que o do disco intervertebral de origem nas sequências ponderadas em T2, principalmente em T2 com FET ou STIR. Então elas estão mais branquinhas nessas duas sequências, combinado? E a inflamação a gente consegue ver também quando a gente injeta o contraste, e é importante que a gente o faça para diferenciar de outras etiologias, como principalmente lesões tumorais, em especial os tivanomas. Por quê? Porque as hérnias inflamadas, elas realçam a periferia, diferentemente de tumores, outras lesões diferenciais que tendem a ter um realce mais sólido internamente. E talvez a primeira impressão que a gente tenha é: essas hérnias muito grandes e com realce inflamadas, elas têm um prognóstico pior. Então esse é o primeiro dogma que eu quero que vocês desfaçam nesse vídeo, tá certo? E já vocês vão entender por quê. E o segundo caso que eu queria mostrar são as hérnias que a gente chama de hérnias sequestradas, que são aquelas que perdem a contiguidade com o disco intervertebral de origem e ficam, entre aspas, soltas em situação intrarraquiana, muitas vezes sendo difícil o diagnóstico diferencial com outras lesões. E de novo, a presença do realce periférico ajuda a gente a pensar nessa etiologia, e estriações internas na sequência T2 também, e isso ajuda a gente a pensar em que pode ser uma hérnia sequestrada independente do local em que ela esteja, porque como no caso que vocês estão vendo, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela se localiza no espaço epidural posterior, que pode ser difícil de inicialmente a gente pensar a respeito dessa situação, tá certo? Então vamos retomar o nosso tema inicial. Léo, a hérnia de disco, ela é mole ou dura? Mole, eu já expliquei para vocês, que são aquelas hérnias com sinal mais alto em T2, e dura são as hérnias mais escuras nessas sequências, porque podem estar calcificadas ou ter um componente mais fibroso. E aqui que vem o aprendizado mais importante que eu queria destacar para vocês. Vamos relembrar o seguinte: os discos intervertebrais no adulto, pessoal, eles são, entre aspas, um santuário imunológico. Como é que é isso? É assim, os discos intervertebrais do adultos, eles são os nossos órgãos mais avasculares que nós temos no corpo, tá? Eu até transcrevi um trechinho aqui do artigo para vocês verem que esse entendimento é muito importante. Então vejam, uma vez que a gente tem uma hérnia extrusa, principalmente se ela rompeu o ligamento longitudinal posterior e alcançou o espaço epidural, está em contato com as artérias e veias dessa região. Uma vez que a hérnia está aí, ela funciona para o nosso organismo, que não está acostumado com ela, porque estava num local avascular, em que a nossa imunidade não enxerga. Uma vez nessas localizações, a hérnia vai funcionar para o nosso organismo como um corpo estranho. Então, aí que é o legal que eu queria passar para vocês, que vocês aprendessem. Hérnias agudas, muito inflamadas, muito brancas na sequência T2 e com realce periférico pelo contraste, são as hérnias que mais têm chance de serem reabsorvidas espontaneamente pelo nosso organismo, através do processo inflamatório local. Então, o prognóstico nesses casos não é relacionado, por exemplo, ao tamanho. Vocês vejam esses casos que eu mostrei para vocês, são lesões bem grandes. Está mais relacionado, sim,
A hérnia tem um componente transligamentar após ter rompido o ligamento longitudinal posterior e alcançado o espaço epidural para que a nossa vascularização através do sistema imunológico alcance a hérnia e passe a agir com um processo inflamatório que pode causar a sua reabsorção espontânea. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque às vezes a gente assusta com o tamanho das hérnias, isso não é o que dita o prognóstico. Muitas vezes a gente tem que dar a chance do paciente sofrer um tratamento conservador e não cirúrgico e que o nosso organismo atue reabsorvendo essa hérnia. Então, esses aprendizados eu queria que vocês tivessem, são extremamente importantes a gente entender. Então vamos lá, em resumo. Discos intervertebrais no adulto são órgãos avasculares, uma vez caindo próximo à corrente sanguínea no espaço epidural, rompendo o ligamento longitudinal posterior, nosso organismo passa a encarar isso como um corpo estranho e vai fazer processo inflamatório em cima. Macrófagos, citocinas, monócitos, enfim, tá certo? Então, no nosso laudo, vamos procurar dar essas informações para o médico assistente, principalmente se ela é aguda ou crônica, né, mole ou dura, e se ela rompeu o ligamento longitudinal posterior por conta de toda essa fisiopatologia que eu expliquei para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham curtido. Apliquem esses aprendizados, esses conceitos no laudo. Isso é muito prático da gente fazer no dia a dia, extremamente importante, tá bom? Eu estou à disposição de vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra. Um abraço, tchau, tchau.